Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz do Senhor seja nas nossas vidas, sendo derramado e concedendo sabedoria a cada um de nós. Queridos, para nós iniciarmos o nosso estudo bíblico, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Livro dos Salmos, Salmo de número 19. Eu não liguei isso aqui. Diz assim, queridos, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia de uma extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor. Amém, irmãos? Amém. Deus seja gracioso a cada um de nós, fazendo-nos compreender e vivenciar dia a dia a tua palavra. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado por estarmos na tua casa. Contudo, Senhor Deus, glorificar o teu nome através do aprendizado, através do estudo da tua palavra. Que, Senhor Deus, seja norteador às nossas vidas, transformador e edificador, corrigindo-nos, ó Pai, e edificando vidas, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória. Por isso, ó Pai, põe a tua mão sobre cada um de nós, sustenta-nos, ó Pai, conforta-nos, ó Pai, abraça-nos para que possamos sentir a presença, a proteção e a direção do Senhor nas nossas vidas. Dá, Senhor Deus, cada dia mais este cuidado maravilhoso nas nossas vidas. Possamos, ó Pai, realmente ver a tua palavra, ver, Senhor Deus, a tua graça, perceber a direção do Senhor. Por isso, visita cada um de nós. Seja generoso, Senhor Deus, as nossas vidas. Daqueles, ó Pai, que nós temos orado constantemente, colocado diante do Senhor as suas enfermidades, as suas batalhas, as suas lutas. Traga, Senhor Deus, cura, se assim o Senhor quiser. Traga conforto, traga sustento, traga a tua paz. Que em nome de Jesus os tratamentos deem o efeito necessário para que o teu nome seja glorificado. Põe a tua mão, nós clamamos e oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, nós estamos falando agora, estudando sobre ídolos do coração. Hoje nós vamos começar um novo tema e nós vamos falar sobre guardando o coração. Por quê? Porque nós tivemos uma sequência dizendo sobre ídolos do coração, falando para as nossas vidas às quintas-feiras sobre dificuldades, lutas, problemas, e isso está tomando o lugar realmente de Deus nas nossas vidas. E hoje nós vamos, claro, já caminhando para o final dessa temática, que é ídolos do coração, falar que, como servos do Senhor, nós vamos guardar o nosso coração. E nós vamos ver dois textos, tá? Um no Antigo Testamento, Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler primeiro, do versículo 20 ao versículo 27. Então, Provérbios,
capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 27. Então, Provérbios 4, de 20 a 27. E a palavra do Senhor vai dizer assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, e inclina os ouvidos. Não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera e vereda os teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Primeiro texto, queridos, realmente é um conselho, e ele diz, olha, atenta, presta atenção, medita na palavra de Deus, faz dele o teu caminho, não desviando em nenhum momento, porque isso é graça, é misericórdia, e a partir disso, você proceder, onde a palavra de Deus está na sua vida, no seu coração, você vai ter vida, vai proceder, vai jorrar vida. Segundo texto, queridos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Marcos capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 23, Evangelho de Marcos capítulo 7, do versículo 20 ao versículo 23, 20 a 23, 20 a 23, vai nos dizer assim, e dizia, o que sai do homem, isso é, que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem seus maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então nós vemos duas coisas. Olhando para Marcos, ele vai olhar para nós e vai dizer assim, olha, eu quero que você preste atenção. Veja, o que acontece é que o coração do homem, ele é pecaminoso, mal, e ele naturalmente produz tudo aquilo realmente que ele vai viver, fazer, e por isso algumas coisas ruins acontecem. E o segundo é, olha, você quer que a sua vida seja bênção, você quer ver o cuidado, a direção, a mão de Deus na sua vida, então ele diz, cuida do teu coração, ele diz, cuida como do teu coração? Colocando dentro dele a palavra da vida. Para quê? Para que realmente os furtos, prostituição, homicídios, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja não realmente brotem de dentro de você. Hoje, queridos, como eu disse, nós estamos falando, iniciando aí o tema guardando o coração. E nós vimos que dentro disso, dos dois textos que nós vimos, a expressão realmente aí, chave bíblica é a palavra coração. Você vai ver que tanto em um quanto no outro vai dizer que brota de dentro, e ele vai expressar de dentro das nossas vidas, de dentro do nosso coração, realmente algumas coisas. E aí nós vamos ver que essa palavra coração, ela ocorre mais de 800 vezes na Bíblia. E a palavra coração na Bíblia representa, veja, mais comumente a mente, mas também pode significar as emoções, pode significar a vontade, pode significar todo o nosso ser interior. Então veja só o que o coração pode significar: a mente, as nossas emoções, o nosso interior, tá certo? Então ele trabalha todas as nossas vontades quando expressa a palavra coração. Já nos evangelhos, a palavra tem um conteúdo simbólico, tá? Servindo para designar algumas coisas, tá? Se você olhar João capítulo 16, versículo 6 a 22, ele vai designar sentimentos. Se você olhar depois Mateus capítulo 15, versículo 8, ou realmente o texto que nós lemos de Marcos 7, versículo 6, ele vai trabalhar que este coração é o íntimo, é a personalidade.
Marcos capítulo 2, versículo 6, versículo 8, vai falar que este coração é a origem do pensamento seu. Depois Lucas 24, versículo 25, vai trabalhar que esse coração é o seu entendimento. Então, quando a gente olha para os evangelhos, nós vamos ver que pode significar sentimento, personalidade, origem do nosso pensamento, o nosso próprio entendimento. Então, nós vamos ver que o coração traz a nós muitos simbolismos, dos quais nós usualmente temos e aplicamos, mais do que tudo isso, no nosso contexto diário. Então a palavra de Deus traz isso para ela, evidenciando que é do coração que sai e também do coração que precisa estar a palavra de Deus. Então veja, nesse sentido figurado, nós vemos a afirmação que o coração é o lugar das decisões morais. Então nós vamos ver que a palavra de Deus vai dizer, olha, de onde saem as nossas decisões morais? Do coração. E vamos ver pelo menos 2 textos. Vai lá em Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus 22. Olha aí o versículo 37. Mateus 22, 37. Ele diz: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então ele olha para nós e diz: da onde saem as questões morais? É algo que é de forma figurada, as decisões morais, onde é que ficam? No coração. Outro texto, para nós podermos olhar isso, Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas 10, 27. Vai dizer assim, olha, a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele traz que para que eu consiga amar a Deus e para que eu consiga amar o próximo, isso sai da onde? Está relacionado aonde? Ao meu coração. Também, queridos, olha só como é que é interessante. Se nós olharmos realmente dentro dessa questão, onde se opta pela fé, onde se acolhe realmente a palavra de Deus, nós vamos ver que também é no coração. Então nós estamos aqui em Lucas, vai para o capítulo 24, olha aí o versículo 32, verso 24, 32, ele vai dizer assim, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Então ele está dizendo, onde é que eu sinto a presença de Deus também? Onde? No meu coração. E a grande questão aqui te diz, que maravilha, então quando Deus fala comigo, a presença de Deus está comigo, o meu coração vai se arder? Sim, vai se arder, mas nós temos um outro lado dessa face também. Marcos capítulo 6, olha o versículo 52. Marcos 6, 52. Marcos 6, 52. Ele vai dizer assim, porque não havia compreendido o milagre dos pães antes, o seu coração estava o quê? Endurecido. Aí a gente olha para um lado como servo de Deus e fica muito feliz porque eu consigo sentir a presença de Deus, porque isso vai arder o meu coração. Porém, a palavra de Deus também vai mostrar que o nosso coração é onde também está a incredulidade. E isso precisa estar bem claro nas nossas vidas. Por quê? Para que eu não julgue, porque me arde o coração é a presença de Deus, mas também o arde no coração pode ser o endurecimento realmente da palavra de Deus, no sentido de que gera incredulidade, onde eu não creio, não quero saber nada sobre o Senhor. Por isso a palavra de Deus em outro momento vai dizer assim, tome cuidado, porque dentro de nós está o engano, e às vezes nós julgamos mal, e justamente esses 2 textos evidenciam isso. Então que a gente tem que tomar cuidado com os impulsos dos nossos corações, tá? Para quê? Para que a gente tenha condições de considerar, através da palavra de Deus, tudo que se passa nele. O grande problema do nosso coração é que ele é enganoso.
Quem é que pode discernir quando é Deus falando ou quando é a incredulidade dos nossos próprios desejos e vontades sendo realizadas, né? Então ele chama a nossa atenção a como é que eu vou conseguir julgar o meu coração, orientado pela palavra de Deus. Tanto, queridos, que o profeta Jeremias descreve, e aí é interessante, sem rodeios, a deplorável condição do coração afetado humano pela queda. Lá em Jeremias 17:9, o texto que a gente acabou de citar diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e ele vai dizer: desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? Por isso nós lembramos os outros dois. A fé se acolhe em Jesus dentro do coração, e nós falamos que a incredulidade também está dentro do coração. E como o coração do homem é enganoso, porque ele não consegue discernir quando um é e quando o outro não é, ele diz: tome cuidado. Tome cuidado, porque ele é corrupto e você não consegue conhecer o seu próprio coração. Mas se você quer saber a vontade do Senhor e entender a vontade de Deus na sua vida, você precisa usar a palavra do Senhor. Ela será a mediadora, ela será o árbitro sobre o que é vontade e palavra e a ação divina na sua vida, e não é. Então veja, o fato, o ponto principal é: eu preciso então guardar o meu coração. Se eu não aprender a guardar o meu coração, eu serei facilmente levado de um lado para o outro. Eu serei como uma folha seca. Eu serei como uma criança que com um doce você o corrompe, com um doce você realmente muda a ideia dele, que facilmente, por algumas circunstâncias da vida, nós mudamos as nossas realmente vontades e desejos, dependendo daquilo que nos é oferecido. Por isso, a primeira coisa que nós vemos é uma advertência de Jesus, para que a gente aprenda a guardar o nosso coração. Então veja, por que eu e você devemos guardar o coração? Jesus vai responder essa questão, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23, a palavra de Deus vai dizer assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então ele olha para nós e diz: por que eu devo guardar no meu coração? Ele diz: porque Jesus está dizendo que é de dentro que procedem maus desígnios, ações que nos contaminam mente, coração, sobretudo. Desculpa, não é Mateus, é Marcos. Marcos 7, tá? Então, o que é que nós temos? É uma ação de efetuar uma mudança em nós, de tal forma que se o meu coração não estiver na palavra de Deus, facilmente eu me desvio e vou agir de forma contrária a isso, tá? Então, o ensino de Jesus é: o que sai do homem, olha só que interessante, o que sai do homem é isso mesmo que o contamina. Você vai lembrar de outro momento: o problema não é o que entra, mas é o que sai. Lembra que a palavra vai dizer? O problema não é o que entra no homem, por exemplo, seja pela boca ou pelo ouvido grande, o problema é o que sai. E ele está falando justamente das comidas. Ele diz: o problema não é o que você come, o problema é o que você fala, porque sai da onde? De dentro do seu coração. E é justamente isso que Jesus está dizendo aqui: você tem que guardar o teu coração, porque lá é que há furtos, prostituição, homicídios, adultério, avareza, malícia, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ele diz: procede da onde? Do seu coração. Então ele está dizendo: o que contamina o homem sai do seu coração, mal e pecaminoso. Você não precisa ficar lá, é natural seu. É óbvio que perto de pessoas que estão fervilhando toda essa contaminação, isso faz o quê? Faz fervilhar aquilo que já está dentro, produzir com maior rapidez aquilo que está dentro. Mas próximo de pessoas espirituais que buscam a Deus, temerosas ao Senhor, piedosas a Deus, faz com que você tenha busca de Deus e também vai ter esse cuidado realmente com o que sai do seu coração. Tem uma batalha grande aqui. Então veja, a queda aí dos nossos primeiros pais, ele está levando a gente
lá Adão e Eva, está levando a gente para o jardim do Éden, ele vai dizer o seguinte, que colocou em nós um germe do pecado, entrando no mundo, alojando no coração do homem. Então o pecado, esse germe, aloja no coração do homem e vai, o que muitas vezes vai realmente produzindo, vai inoculando todo esse pecado e tomando toda a nossa vida. Tanto que o próprio Senhor Deus, que fez essa constatação lá no relato de Gênesis capítulo 6, versículo 5, onde ele diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio da onde? Do seu coração, tá? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Então nós vemos o próprio Deus afirmando, confirmando que a maldade havia se multiplicado na terra, a maldade do homem, porque o seu coração é continuamente, veja, não é só mal, ele é todos os dias muito mal. Olha só como é que é interessante isso. Por isso a advertência. Jesus faz essa advertência no sentido de que é do coração que procede todo tipo de mal. E aí ele vai nos desafiar. Qual que é o desafio dele? Tá? A desconfiar dos nossos desejos, a desconfiar das nossas inclinações, a desconfiar das nossas motivações, a desconfiar das razões do nosso coração. Para quê? Para que eu possa entender, segundo a palavra de Deus, se ela vem de Deus ou se ela vem de um coração mau, pecaminoso, totalmente enxertado realmente pelo pecado e os desejos e concupiscências. Então a advertência está na hora do crente guardar no seu coração. Veja, nós temos uma batalha muito espiritual, muito forte, uma luta realmente contra realmente as forças do mal, e não ache que eles brincam conosco. Quem brinca somos nós. Então ele usa de todas as artimanhas, e já sabendo que o nosso coração é tendencioso, o que é que ele faz? Ele simplesmente vai aguçar esses sentidos, para que o meu coração pulse pelaquilo que é errado. Por isso ele diz, guarda o teu coração, cuidado com os seus sentimentos, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o seu entendimento. Segunda coisa, queridos, que nós vamos também tratar hoje, aí é o conselho bíblico. A partir disso, depois dessa advertência que eu preciso guardar no meu coração, ele traz um conselho. Qual que é o conselho que a palavra de Deus vai nos dar como ponto central aí? Veja só, ele vai olhar para a gente e vai falar em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23. Ele vai dizer, sobretudo o que se deve guardar. Ele diz, sobre tudo o que se deve guardar. Aí ele vai trazer para a gente, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então ele diz, se você guardar o seu coração com a palavra de Deus, buscando, meditando, realmente abastecendo com a verdade do Senhor, ele diz, vai proceder, vai jorrar de você vida, tá? Fontes de vida, a palavra do Senhor vai conceder isso a você. A palavra do Senhor vai conceder vida, e ao invés de trazer morte como um pecado, você vai conseguir realmente bloquear, travar, minimizar isso, e vai conseguir produzir vida, a vida de Deus, a palavra de Deus, testemunho sincero, atitudes concernentes àquilo realmente que está dentro da palavra do Senhor. Dentro disso, queridos, algumas coisas nós vamos tratar. Veja, se nós estamos falando do conselho bíblico, qual é o primeiro conselho que ele nos dá? Que um coração bem guardado está sempre aberto à palavra de Deus. A primeira coisa que a gente tem que lembrar como conselho, um coração bem guardado está sempre aberto à palavra de Deus. Você está em Provérbios capítulo 4? Vamos lá, Provérbios capítulo 4, olha os versículos 20 a 22, ele diz, filho meu, uma orientação carinhosa aos seus filhos, carinhosa do pai ao seu filho, ele diz, atenta às minhas palavras, abre os ouvidos, cuidado, preste bastante atenção naquilo que eu vou lhe dizer. Ele vai dizer, os meus ensinamentos
inclina os ouvidos, guarde isso, coloque isso dentro da sua cabeça, realmente que isso ecoe cada vez mais forte. Ele diz: não deixes apartar-se dos teus olhos, realmente guarda o mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, saúde para o seu corpo. O que está dizendo? O conselho que eu estou lhe dando sobre a palavra de Deus, o conselho de vida que eu estou lhe dando, transforma você e muda a sua vida hoje e dia a dia. Não se afaste da palavra de Deus. Filho meu, atenta. Filho meu, vive na minha palavra. Filho meu, ensina. Filho meu, incline, não aparte, mas guarde no íntimo do seu coração, porque isso é vida, é saúde para você. Diz: veja, quem é que não quer isso? Quem é que não gostaria de entender que você tem vida eterna? Quem é que não gostaria de entender que o dia a dia Deus vai lhe conceder saúde, Deus vai conceder sabedoria, Deus vai conceder discernimento sobre as coisas? Por isso ele diz: ouça e aplique na sua vida. Então veja, quando o coração não está confirmado na palavra do Senhor, o homem, a mulher, ela se torna vulnerável, ela vai se tornar propensa a ser dominado por todo tipo de falha, de erros, de adultério, de idolatria. Vai adulterar a palavra de Deus, vai adulterar a sua mente, vai conduzir você para longe do Senhor, colocando Deus em segundo, terceiro, quinto, oitavo, 10º plano, e colocando a sua vida, os seus desejos carnais em primeiro plano. Por isso a idolatria, que é colocar outra coisa, objeto, pessoa ou qualquer coisa no lugar de Deus, tendo a primazia na sua vida. Então ele vai dizer que a experiência de Israel, por exemplo, lá no deserto, confirma justamente isso. Ele vai dizer o seguinte, quando o Senhor Jesus declara lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 16, ele diz o seguinte: rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos, profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Seu próprio coração, sua própria mente, seus próprios desejos, aquilo que eles colocaram no lugar de Deus. Então Deus saiu do alvo das suas vidas. Quando isso acontece, nós vamos ver que nós ficamos propensos e vulneráveis ao pecado, às falhas, a nos distanciarmos do Senhor. O salmista também vai dizer assim para nós, no Salmo 119, versículo 11, ele diz: guardo no coração a tua palavra, para o quê? Para não pecar contra ti. Então vocês vejam como o coração é importante, biblicamente falando, e principalmente na vida do ser humano cristão, que não quer se afastar, mas quer viver o amor, o cuidado e a bênção de Deus dia a dia nas suas vidas. Por isso ele diz: guarda a palavra do Senhor no coração, e que ela frutifique na sua vida. Para quê? Para que você não erre, para que você não se afaste, para que você não se torne idólatra, para que Deus deixe de ser a primazia na sua vida, e na sua vida ocupe outras questões. Ele diz: tome muito cuidado, que o seu coração seja orientado pela palavra de Deus. Tanto que no Salmo 119, versículo 80, vai dizer: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja o quê? Envergonhado. Então, que a minha vida na tua palavra seja correta, para que como cristão, diante da sociedade do pecado, eu não seja envergonhado por falar uma coisa e viver outra, por realmente falar do grandioso Deus, mas o meu testemunho ser totalmente corrupto, as minhas atitudes não glorificarem a Deus. E tem uma segunda forma de entender isso, para que a minha vida glorifique ao Senhor, e que o Senhor, o nome de Deus, não seja envergonhado, porque eu não estou sendo exemplo no meu dia a dia. Olha como é que é isso. Ele traz a nós, o meu coração precisa estar submetido à palavra de Deus, submetido a tal ponto que eu não peque, que eu não falhe, e que eu lute diariamente para que isso não corrompa, eu não seja envergonhado, mas principalmente eu não envergonhe o nome do
no Senhor. Caminhando, queridos, para o final, até pelo fato que a gente vai deixar os outros pontos para a semana que vem, é trabalhar o seguinte: quando a gente olha para Deuteronômio capítulo 30, ele vai justamente mostrar para nós, tá, as implicações realmente de guardar o coração, de acolher o coração do Senhor. Vamos lá, capítulo 30 de Deuteronômio. Ele vai dizer assim, e nós vamos fechar com essa leitura, né? Finalizando aqui, Deuteronômio capítulo 30, olha só, apresenta com clareza as implicações de guardar o coração, acolher a palavra de Deus, dizendo: olha, quando pois todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se recordardes delas, então todas as nações para onde te lançar o Senhor Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e todo o teu coração, de toda a tua alma, deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te haviam espalhado o Senhor teu Deus. Estamos falando da diáspora aqui, que acontece com os judeus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e possuirás, e te farás bem, e te multiplicarás mais do que os teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porás todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância de toda a obra das tuas mãos, do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, do fruto da tua terra te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou os teus pais, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno, não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti, está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que se cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que nos cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. E aí continua, ele diz: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passa para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerá longo tempo na terra qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Porque vocês viram os benefícios disso? Cuidado de Deus, providência de Deus, bênção de Deus sobre o seu lar, bênção de Deus sobre o seu trabalho. Tudo que você fizer será bem sucedido, no sentido de que
olha, vai acontecer, vai dar certo, vai sustentar a sua vida. Ele trabalha aqui naquela época, o trabalho deles era cuidar, por exemplo, dos rebanhos. Ele diz: os seus rebanhos serão muito bons, aquilo que você plantar realmente vai ter lucratividade, vai nascer, vai produzir frutos para vocês. Então ele está falando do cuidado, da proteção, da generosidade de Deus sobre aquilo que eu faço, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, e o cuidado de Deus, a proteção divina sobre tudo isso. Porém, ele está dizendo: meu coração precisa estar no Senhor, meditando na palavra de Deus e aplicando na minha vida, no meu coração, esta palavra. Por isso que a gente sempre fala: mudança acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus muda o meu interior e por isso eu vou agir de forma a evidenciar a graça e o amor de Deus. Deus opera nas nossas vidas, lapida, e depois nós olhamos para isso e praticamos. Por isso que Deus nos chama a responsabilidade desta prática. Viva a palavra, ande na palavra, porque se você não fizer isso, e claro que é para o Senhor, para os filhos de Deus, para o povo de Deus, o peso da mão do Senhor vai ser sentido. E queridos, o exemplo é muito claro no Antigo Testamento ao povo de Deus. Toda vez que o povo de Deus se desviou, a mão de Deus pesou. Toda vez que o povo se arrependeu e mudou de vida, a mão de Deus abençoou. Então ele chama as nossas vidas para que o nosso coração esteja sempre aberto e praticante da palavra de Deus. Amém, irmãos? Queridos, o que é que nós tratamos hoje? Sobre como nós devemos guardar o nosso coração. E entendemos que este coração, ele trabalha sentimentos, personalidade, pensamento e entendimento. Nós compreendemos que no coração estão as nossas vontades, as nossas emoções. É realmente reproduzido na palavra de Deus como a nossa mente, o nosso entendimento. E a advertência é: guarde o seu coração, porque é dele que procede tanto coisas boas quanto coisas más. Mas o nosso coração é pecaminoso, a nossa essência é pecaminosa, e eu não sei distinguir quando é bom e quando é ruim. Então ele diz: busque ao Senhor, medite e distingua a sua vida, os seus desejos, as suas emoções, as suas vontades, segundo a palavra de Deus. E usando o conselho bíblico, hoje, o primeiro conselho bíblico é realmente o seu coração precisa estar aberto à palavra de Deus. Medite, busque e conheça a palavra de Deus dia a dia. Amém, irmãos? Amém. Diante disso que nós trabalhamos, essa introdução, esse pequeno passo, alguma dúvida ou algo que chamou a atenção? Os irmãos gostariam de compartilhar algo, fazer algo? Tranquilo aqui? Ok. Deus esteja nos abençoando e nós vamos continuar sobre esses conceitos. Nós vamos falar sobre o coração bem guardado produz palavras que edificam. Um coração bem guardado realmente controla os desejos, e um coração bem guardado realmente vai indicar, vai nos dar a direção de uma caminhada firme e segura. E aí a gente encerra falando sobre as fontes da vida, o qual o texto também já nos indicou aqui. Ok? Deus abençoe, e semana que vem nós continuamos a falar sobre esta temática. Deus continue sustentando, cuidando e abençoando de cada um de nós. Vamos orar, queridos, encerrando assim o nosso estudo bíblico nesta noite. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado e pela tua direção. Em nome de Jesus, a tua palavra faça morada nas nossas vidas, transformando-nos, Senhor Deus, para vivermos realmente o teu evangelho de forma real e verdadeira, habitando no nosso coração a tua palavra, fazendo transformação de forma que honremos em todo o tempo realmente o Senhor. Ampara e cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Liberta-nos, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, sustenta-nos para a tua honra e para a tua glória. Dirige-nos, ó Pai, aos nossos lares, protegidos, cuidados, amparados, nos dê uma boa noite de descanso, amanhã um bom dia de trabalho, segundo o teu querer, a tua providência em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos, pela sua presença.